tirando a máscara aqui para dizer a vocês, meus amigos, que o vírus ainda continua à solta por aí. Eu sou Luiz Vilas Boas, o repórter Bola de Ouro. Estamos chegando com a edição especial da coluna Sem Impedimento. Nós tratamos o esporte com muita seriedade, o esporte da melhor maneira possível, porque além de divulgar o esporte, nós fazemos com que o esporte aconteça. Eu sou professor de educação física, sou radialista, cronista esportivo e escrevo nas redes sociais o que acontece no esporte, pelo Brasil e pelo mundo. E a gente tem procurado sempre buscar o esporte desde a sua raiz. Eu sou fruto da transformação social através do esporte. Eu era um menino da periferia da cidade de Petrolina, mas desde cedo, desde muito cedo mesmo, eu comecei a praticar esportes. Não cheguei a ser um atleta profissional, ou melhor, amador aqui na nossa cidade, porque o amador da cidade de Petrolina, no sertão pernambucano, juntamente com Juazeiro, no norte da Bahia, eram equipes amadoras, mas que tratavam os seus jogadores como profissionais. Eu tive a oportunidade de jogar nos juniores, até os 20 anos, mas logo cedo troquei o futebol pelo rádio, porque tive a oportunidade de ir divulgar as notícias do clube em que eu comecei a jogar futebol. Eu joguei no Náutico, fui treinador do América, treinador do Palmeiras, treinador do próprio Náutico, isso ainda muito jovem, e me dediquei à carreira de cronista esportivo. Depois disso, fui motivado a estudar, fui fazer educação física, o curso normal de educação física, que aconteceu aqui na minha cidade, na escola, no Centro Interescolar Otacílio Nunes de Souza. Depois veio a graduação em pedagogia e também em educação física. E não parei por aí, continuo estudando até hoje. Fiz uma especialização em psicopedagogia clínica e institucional pela Faculdade FACESP da minha cidade de Petrolina. Paguei todos os créditos do curso de administração e marketing esportivo. Comecei na Gama Filho, depois mudei para Estácio de Sá, em Salvador. Mas não concluí essa especialização, tivemos problemas na apresentação do TCC. E hoje continuo estudando, fazendo a neuropsicopedagogia. Mas na área de esportes nós continuamos trabalhando. Eu sou professor de educação física na Escola de Tempo Integral São Domingos Sávio 7.2 no IDEB, também na cidade de Petrolina, uma escola modelo, uma escola padrão que vocês precisam conhecer. E lá eu trabalho com crianças do 1º ao 5º ano, as séries iniciais do ensino fundamental. Aliado a tudo isso, eu continuo fazendo o meu trabalho no esporte, divulgando o esporte nos programas da rádio Ponte FM 91.5, o Bola na Rede, de segunda a quinta-feira, às 19 horas, tanto no rádio como na internet. É só você acessar no Facebook ou www.fm91.5.com.br. Também nós estamos na programação da Rádio Cidade AM, que fica na cidade de Juazeiro. Já milito nesse microfone há mais de 10 anos, divulgando as notícias do esporte. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas. E sempre que tem bola rolando, nós estamos também na programação da Rádio Cidade AM, fazendo jogos ao vivo pelo Campeonato Brasileiro, séries A, B, C e D. Além disso, nós estamos também nas rádios na São Francisco FM 104.9, na cidade de Sobradinho, na Bahia, e também na programação da Rádio Grande Serra, com o programa Grande Jogada, das 19 às 20 horas, no comando do meu amigo Roberto Rivelino, sempre de segunda a sexta-feira. Além da gente divulgar o esporte nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, também no TikTok, no Twitter, sempre com a assinatura de Luiz Vilas Boas Oficial. No Facebook agora é Luiz Vilas Boas. Então, fácil de você nos acompanhar fazendo a divulgação do esporte. Eu aproveito as mídias sociais também para divulgar atividades esportivas como jogos e brincadeiras da área de educação física, atividade para você fazer em casa,
Aproveitei esse período da pandemia para fazer alguns vídeos e também nós temos apresentado algumas receitas, tá bom? Da culinária regional aqui do Nordeste brasileiro. Dito isso, vamos falar de esportes. Eu estou aqui vestido a camisa do Outubro Rosa, esse mês que é muito importante, mês de conscientização para que as mulheres façam os exames do câncer de mama, né? Que é um dos cânceres que mais matam no Brasil. Então, a gente vestiu essa camisa hoje, que foi inclusive de um evento que tivemos aqui no Vale do São Francisco, o Outubro Rosa. Grande abraço e que você possa, ao lado da sua parceira, fazer os toques necessários e fazer os exames. Falando de esportes, o time do Flamengo vai enfrentar na próxima fase da Taça Libertadores da América o Racing da Argentina. O Flamengo, que é tido como um dos melhores times do futebol sul-americano, teve o primeiro lugar assegurado na Copa Libertadores, no seu grupo, depois daquele vexame que passou quando foi goleado pelo Independiente Del Valle por 5-0. O Flamengo de lá para cá fez um trabalho excepcional e hoje é um dos líderes do Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo aí vai pegar o Racing da Argentina. Se você acompanhar, acessar aí as nossas redes sociais, você vai poder conferir todos os confrontos da Taça Libertadores da América, bem como os confrontos da Copa Sul-Americana. E no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, teremos o confronto entre os líderes. De um lado, o Flamengo, do outro lado, o Internacional. E nessa disputa aí, quem leva melhor? Quem está mais bem preparado? Flamengo ou Internacional? O Flamengo, com seu elenco milionário, eu acredito que esteja melhor preparado do que o Internacional. O Inter poupou alguns jogadores na partida de ontem pela Copa Libertadores da América, acabou se complicando no jogo, mas o Flamengo tem plantel suficiente para disputar tanto o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores da América e a Copa do Brasil. Próxima semana o Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Então, o Internacional também vai disputar as três competições, a Copa do Brasil, a Taça Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro, mas em termos de elenco, o Flamengo está bem mais preparado. Eu acredito que dos 6 clubes do Brasil que ainda estão na Libertadores, já que o Corinthians foi eliminado na fase de grupo e o São Paulo não conseguiu se classificar agora nesta segunda fase, eu acredito que o Flamengo tem o melhor plantel e o Flamengo está preparado para jogar as 3 competições. A prova disso foi quando 19 jogadores foram testados positivos pela Covid. O Flamengo conseguiu se manter, conseguiu dar oportunidade a vários garotos da base e isso faz com que o Flamengo tenha crédito e tenha time para disputar as 3 competições. Disputar para ganhar, não só disputar por disputar. O Flamengo tem time para ser tricampeão da Libertadores. O Flamengo tem time para ganhar mais um Campeonato Brasileiro e tem time para apagar o vexame do ano passado quando foi eliminado da Copa do Brasil. Porque dos títulos que o Flamengo disputou ano passado, ele só não ganhou a Copa do Brasil e também não ganhou o Mundial de Clubes. Mas esse ano o Flamengo tem tudo para conquistar esses títulos. O Atlético Mineiro é um time que vem aí bem na disputa do Campeonato Brasileiro, ali atrás de Flamengo e Internacional, mas o Atlético Mineiro tem um jogo a menos. Vale lembrar, torcedor, que o time do Sampaoli só tem o Campeonato Brasileiro, então a equipe tem mais tempo para se preparar. As outras equipes, Palmeiras está também em 3 competições, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Libertadores. O Grêmio está nas 3 competições, o Atlético do Paraná nas 3 competições, enfim, o Santos também está nas 3 competições. Enfim, a situação mais cômoda para deslanchar no Campeonato Brasileiro é justamente do Atlético Mineiro, do técnico Sampaoli, porque só está em uma competição. Vale lembrar que neste final de semana o Flamengo tem esse compromisso aí com o Internacional para ver quem fica na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem muito mais time do que o Internacional, mesmo o Internacional ter poupado os seus principais jogadores na partida de ontem pela Copa Libertadores da América. A sequência de jogos do Flamengo é muito interessante,
para a deslanchada e ficar na liderança do Campeonato Brasileiro. Joga com o Atlético Mineiro, ou melhor, joga com o Internacional neste final de semana, depois pega o São Paulo na última rodada do Brasileirão e aí começa com o Atlético Mineiro a segunda fase do Campeonato Brasileiro, ou seja, começa o segundo turno. Então, o Flamengo conseguindo pontuar nesses 3 jogos, certamente ele vai deslanchar e vai colocar uma boa frente em relação aos seus concorrentes. Confronto direto contra o Internacional, que é o jogo deste final de semana, e mais na frente, depois do jogo com o São Paulo, o Flamengo tem o Clube Atlético Mineiro. Primeiro turno, o Flamengo logo na estreia perdeu para o Atlético Mineiro, o jogo disputado no Maracanã. Foi logo quando o Domenech Torrent estava chegando, estava se entrosando, mas hoje o Flamengo está muito bem entrosado para a disputa dessas 3 competições. Teremos um jogo interessante também neste final de semana, amanhã, sábado à noite, que será o jogo entre a equipe do Sport e o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que vem da derrota para o Bahia e a equipe do Sport que vem também de derrota no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Red Bull Bragantino. Agora, o que o treinador Jair Ventura precisa fazer no time do Sport é levantar a moral dos jogadores, porque já são 3 partidas que o time não vence. E isso acaba complicando. O Sport, que chegou a estar na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, já está ali descendo de 10 para um pouco mais atrás. E sendo assim, a equipe pode se complicar. E a partir do segundo turno, as equipes que começarem a cair, essas equipes terão problemas no complemento do Campeonato Brasileiro. O Sport é o menor orçamento dos 20 clubes que estão na Série A, mas a equipe tem mostrado, pelo menos quando o Jair Ventura chegou, tem mostrado força, tem mostrado garra, mas precisa colocar isso dentro de campo. Como o treinador Jair Ventura falou, ele tem feito muito trabalho de vestiário. É preciso que esse trabalho de vestiário possa ir também para o campo e que o Sport volte a vencer. Neste domingo, 4 horas da tarde, nós teremos um jogo interessante pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O Náutico, que foi campeão da Série C ano passado, vai enfrentar o time do Cruzeiro, que venceu no final de semana, venceu o Operário de Ponta Porã por 1-0 na estreia do técnico Luiz Felipe Scolari. Por que esse jogo é interessante? Porque o Náutico, torcedor, precisa entrar na Série B. O Náutico ainda não entrou e vai enfrentar um dos adversários mais fortes, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro que precisa também mostrar a sua cara. Todos sabem que o Cruzeiro começou o Campeonato Brasileiro com menos 6 pontos por conta de problemas no pagamento de jogadores e foi punido pela FIFA. Só que a chegada do Luiz Felipe Scolari é para dar uma arrumada na casa e fazer com que o Cruzeiro suba na tabela para garantir o seu retorno em 2021. E ao Náutico, o treinador, no caso aí o treinador que é na equipe do Náutico, o treinador, o Gilson Kleina, precisa dar a sua cara, porque o futebol que o Náutico está jogando é o futebol do Gilson Kleina, aquela paciência na beira do campo, aquela tranquilidade. E o Náutico precisa mais do que isso, Gilson Kleina. O Náutico precisa de um treinador aguerrido, um treinador brigão, um treinador que vai para a beira do campo para estimular os seus jogadores, assim como era o Gilmar Dalpozo. E o Náutico está precisando disso nesse momento. Acontecendo isso, a equipe do Náutico vai dar uma melhorada no campeonato. O Thiago, que foi emprestado pelo Flamengo, não está jogando nada. O Chiesa, pelo menos, voltou a marcar nos 2 últimos jogos do Náutico, ou melhor, nos 2 últimos jogos em que o Náutico marcou gol, o Chiesa estava presente. Agora, o Thiago precisa jogar bola, porque a continuar desse jeito, o Flamengo, quando ele chegar o ano que vem no Flamengo, o Flamengo vai emprestá-lo novamente. Então, a oportunidade do Thiago mostrar o seu futebol é agora no Campeonato Brasileiro da Série B. E o Santa Cruz? O Santa Cruz, uma das melhores campanhas de todo o Campeonato Brasileiro, de todos os 60 clubes que disputam o Brasileirão, é o Santa Cruz.
O time perdeu pouco nesse campeonato. O Santa Cruz tem um jogo com o Botafogo da Paraíba neste final de semana pelo Brasileirão da Série C. E o Santa Cruz, vencendo o time do Botafogo, garantirá a sua vaga na próxima fase do Brasileirão da Série C. O que acontece? O time vai estar classificado com 6 rodadas de antecedência. 6. Só que aí corre aquele risco do time, por já estar classificado, amolecer um pouco no restante da competição. Mas o trabalho que o Marcelo Martelotti vem desenvolvendo no Santa é para motivar a equipe. Passando o torcedor para a próxima fase, o Santa Cruz só vai ter mais um mata-mata. E aí ele vai chegar na próxima fase entre os 4 e aí automaticamente os 4 melhores avançam, vão para a Série B. Porque Série C não é produto para o time de maior torcida dentro de campo no estádio de Pernambuco. E eu digo a você, torcedor, que o Santa Cruz é um dos times mais prejudicados com a não presença do público nos estádios. Por falar na presença do público, aqui no estado de Pernambuco, e assim como em todo o Brasil, ainda não está liberada a presença de público nos estádios. O governador Paulo Câmara assinou mais uma etapa e Pernambuco está entrando agora na fase 10 das etapas que foram estabelecidas pelo governo do estado na questão da convivência social para a Covid-19. E o que acontece? A partir da próxima segunda-feira vai aumentar a capacidade de público nos eventos, mas ainda não está liberada a presença, não está liberada ainda a prática do futebol, a não ser os atletas federados, que as suas federações poderão promover as suas competições. Mas, por enquanto, ainda os babas não estão liberados. E o que a gente tem visto, principalmente aqui na cidade de Petrolina, em todos os bairros, a garotada e a população está praticando o seu futebol sem nenhum problema. Estamos num período eleitoral, estamos próximos aí das eleições, certamente o pessoal vai fazer vista grossa e cada um vai bater o seu baba. Agora é aquela questão, gente, precisa que cada um seja responsável pelos seus atos, porque a responsabilidade é de cada um. A partir do dia 3 de novembro, aí vai, segundo o governo do estado, aí vai começar o novo normal. Sendo assim, acreditamos que tudo vai estar liberado. E aí você me pergunta, e aí, bola de ouro? E a presença do torcedor nos estádios? Ainda não. A gente ouviu ontem uma entrevista do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, que saía de uma reunião com os outros presidentes de federações, mas a liberação da torcida para os estádios, mesmo sendo 20%, 30%, 40%, só a partir da decisão tomada pelo governo do estado de São Paulo. A partir do momento em que o governador de São Paulo, João Dória, afirmar está liberada a presença de 50% ou 100% de torcedores no estádio, nos estádios de futebol em São Paulo, os outros estados também seguirão a mesma determinação do governo de São Paulo. A gente sabe que no início de toda essa questão da Covid-19 houve muito interesse próprio, faltou liderança do governo federal, mas o que a gente espera agora é que o problema seja corrigido. E vou terminar falando do Campeonato Pernambucano de Acesso. Campeonato que tem 13 equipes disputando 2 vagas para a Série A em 2021, para ocupar as vagas deixadas pelo Decisão da cidade de Bonito e o Petrolina aqui do sertão pernambucano. O que acontece? Mais uma vez o campeonato começa errado. E aquela coisa, minha mãe já dizia, nada dá certo começando errado. Frase que ela ouviu dos poetas nordestinos, os nonatos. 3 WO foram registrados na primeira rodada do campeonato pernambucano. Inclusive aqui o time de Petrolina, o 1º de maio, perdeu por WO. O 1º de maio tinha 9 jogadores inscritos. Na testagem da quarta-feira, 8 jogadores foram testados positivos. E aí o que acontece? O time não viajou para a cidade de Garanhuns para a partida contra o 7 de setembro. Perdeu por WO 3-0 a favor do 7 de setembro. A mesma coisa aconteceu no jogo Pesqueira e Ipiranga de Santa Cruz do Capibaribe.
o Ipiranga não apresentou número suficiente de jogadores e o Timbaúba também acabou sendo prejudicado, não tinha número suficiente de jogadores para a partida. E o que aconteceu? Essas três equipes acabaram tomando o WO. Olha, gente, o que falta no futebol é bom senso. Se os clubes apresentaram esses problemas, por que a Federação Pernambucana não suspendeu a rodada? Isso chama-se desorganização. É tanto que o Decisão ano passado fez o que fez. O regulamento do Campeonato de Acesso de Pernambuco previa que só podiam participar 6 atletas oriundos de outras federações. O que é que o Decisão fez? Inscreveu a quantidade que quis. Rasgou o regulamento, entrou na justiça e conseguiu o acesso. Só que o castigo veio esse ano, né? O time foi rebaixado, juntamente com o Petrolina. Final de semana com muita bola rolando. Eu quero mandar um abraço a todos vocês. Essa semana praticamente eu estive fora de combate por conta de um procedimento de saúde, né? Um procedimento cirúrgico. Na verdade não foi nem uma cirurgia, mas nós precisamos ficar em isolamento, tomando antibiótico, e a gente esteve fora de algumas movimentações. Eu falava para vocês agora há pouco da programação e o que a gente faz divulgando o esporte. Todas as quintas-feiras nós estamos na TV1 Digital com o programa Esporte na 1, ao lado do nosso querido Nildo Gomes, na TV1 Digital, presente em todas as plataformas, tá bom? E eu queria finalizar, meus amigos, minhas amigas, prestando uma homenagem ao grande rei Edson Arantes do Nascimento, simplesmente Pelé. Ele que nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, foi levado para a cidade de Barueri, no interior de São Paulo, foi levado para jogar futebol. O garoto que com 16 anos já disputou a sua primeira Copa do Mundo, motivado pelo choro do seu pai, o Dodinha, quando o Pelé o viu chorando pela derrota do Brasil para a seleção do Uruguai em 1950, naquele jogo histórico, Brasil 1, Uruguai 2, no Maracanã com mais de 200 mil pessoas. O Dodinha chorava e o Pelé, aos 10 anos de idade, viu aquela cena e disse: pai, eu vou trazer uma Copa do Mundo para o senhor. E 8 anos depois, por ironia do destino, aquele menino foi campeão mundial na Copa de 58, na Suécia. Depois foi bicampeão no Chile em 62 e em 1970 tricampeão mundial no México, se tornando o maior jogador da história do futebol brasileiro e mundial. Pelé fez mais de 1000 partidas, fez mais de 1000 gols e é o principal artilheiro da seleção brasileira, com 96 gols marcados. Certamente ele vai ser ultrapassado agora pelo Neymar, mas valeu a história. Pelé é o exemplo claro de que o esporte transforma a vida do cidadão, pobre, negro, e que teve a oportunidade de mostrar para o mundo o seu potencial e melhorar a sua vida. Um grande abraço ao rei do futebol, Pelé, e a todos os seus seguidores. Meus amigos, minhas amigas, eu sou Luiz Vilas Boas, estou sempre com a coluna Sem Impedimento, levando a notícia precisa e com responsabilidade. A coluna Sem Impedimento, ela tem 3 pontos. Nós temos a coluna Sem Impedimento Esportes, a coluna Sem Impedimento Política e a coluna Sem Impedimento Falando de Tudo. É um projeto que está se desenvolvendo e que para 2021 vai estar com os 3 segmentos em todas as plataformas, além da nossa principal paixão, que é o rádio. Um grande abraço a todos, que vocês possam se inscrever nos nossos canais, compartilhem, ative o sininho para receber notícias novas em relação ao esporte. Um grande abraço, muito boa noite e fiquem com Deus.